Olá, você está no canal da PS Videoaulas e hoje eu tenho a honra de receber a professora Roberta Queiroz, que é arquiteta, também atua no mercado, é professora, e eu gostaria que ela fizesse as primeiras considerações. Olá pessoal do canal, tudo bem? É um prazer para mim estar aqui junto com o professor Paulo Sérgio, companheiros de sala de aula, de luta, né? E espero que vocês gostem e aprovem aí nosso bate-papo. E ao final, com certeza vocês vão gostar desse bate-papo. Deixem seu like que vai ajudar bastante o canal do nosso querido Paulo Sérgio. Pois é, pessoal, não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta aqui com a professora Roberta, que é a nossa entrevistada de hoje. E eu já vou começando aqui a perguntar à minha colega, já que ela ministra aulas práticas, quais são assim os principais problemas que você enfrenta, Roberta? Então, ministrar aulas práticas não é tão fácil, principalmente quando a gente fala no ensino superior, né? Os alunos são bem mais independentes e a gente tem várias dificuldades. Dentre elas é que, como a própria disciplina já diz que é uma prática, precisa que o aluno tenha uma prática fora de sala de aula. E isso a gente não vê. É muito difícil a gente tentar e convencer o aluno que ele realmente pratique aquilo que foi dado em sala de aula. Acha que a aula prática tem que ser um pouquinho teórica, o restante da aula prática e nada de prática em casa. Então esse é um dos principais entraves, né? Para que a disciplina seja de fato bem assimilada por eles. E eu acredito que isso prejudica bastante o desempenho, né, geral, né, do que a gente se propõe a fazer. Então a gente tem as melhores das intenções, mas às vezes não consegue atingir aquele objetivo. Exatamente. A minha disciplina, por exemplo, eu ministro aula para o curso de Engenharia Civil, Desenho Técnico. E uma disciplina que a gente chama de arquitetura também, além de AutoCAD, né? Desenho técnico, por exemplo, que a gente já pega o pessoal ali no começo do período, no começo do curso, na verdade, a gente sente bastante essa dificuldade. Por quê? Porque a gente tenta fazer com que eles treinem o uso de instrumentos na prática e eles acham que aquilo ali é suficiente em sala de aula. E aí quando eles são cobrados fora, a gente vê que eles não conseguiram assimilar por conta dessa falta de então fica um gap muito grande, né? Entre o que a gente passa para o aluno, que são as informações básicas, e aí quando passa para a parte do treino, né, efetivo, que ele tem que praticar, porque não tem outra maneira de aprender. Não tem outra maneira de aprender. Eu sempre venho comentando isso, que as tecnologias elas avançam, tudo avança, mas o ser humano ele precisa repetir. Isso. Não tem jeito. Quer dizer, quanto mais a gente repete, mais a gente vai se aproximando, vamos dizer assim, de uma perfeição que não existe, né? Exatamente. Eu acho que você tem também essa mesma ideia, né, Roberto? Com certeza. Eu sinto isso, por exemplo, no AutoCAD, que vários alunos, quando a gente começa a disciplina, professora, eu já olhei na internet como é que mexe no AutoCAD, eu já sei mexer no AutoCAD. Mas cadê a prática, né? Então, terminam a disciplina, muitas vezes alunos que entraram na disciplina sem saber de nada do AutoCAD terminam a disciplina melhores do que aqueles que vêm. Por quê? Porque são alunos que praticam o que estão fazendo. Aí o problema, eu também ensino desenho, Roberto, não sei se você sabe. Sei. Aí o que acontece? A questão do vício. Se você aprendeu uma coisa de forma errada, lógico, o pessoal está preocupado com o resultado, em aprontar um determinado trabalho. Só que, às vezes, você passa 1 hora para fazer uma coisa que, quem sabe, passa 10 minutos. Exato. Então você tem que pensar também em ter produtividade, não é só saber fazer. Por isso que a gente tem que estar sempre atento que nós podemos aprender cada vez mais. Exatamente. E o AutoCAD é um desses programas, né? Tem vários caminhos para você fazer a mesma coisa. Isso. Não é isso, Roberto? Outra coisa que eu sinto é o seguinte, talvez até essa nova geração, né? Por a influência dessa coisa do imediatismo, eles querem que na segunda aula já está prático, já está, como você falou, se eles estão aprendendo, tem todo um processo de treinamento para que eles cheguem a um trabalho que no início vão fazer em 1 hora, ao final estejam fazendo em 10 minutos. Mas eles são muito imediatistas.
não querem fazer esse passo a passo, essa prática, essa coisa contínua para que de fato cheguem no objetivo. Então isso aí é uma outra dificuldade que eu vejo, é esse imediatismo, achar que já sabe, mas que no fundo, cadê a prática, né? Eu mesmo tenho uma metodologia que quando eu ensino AutoCAD, eu faço o seguinte, professora, eu pego e eu não dou comandos. Eu invento uma figura geométrica, alguma coisa que vai naturalmente utilizar aqueles comandos. Porque é bem mais rápido o aprendizado dessa forma. E eu relaciono também com o cálculo. Já que eu estou no curso de engenharia, então eu pego uma figura geométrica onde eu posso analiticamente fazer a área dela também, fazer o cálculo da área, cálculo das arestas. E isso vai mostrar ao aluno que aquilo que a gente está fazendo lá no desenho também pode ser quantificado na mão, ou seja, no cálculo. Que é o que o AutoCAD faz por trás, né? Por trás do AutoCAD vão ter equações, isso, vão ter... Eles precisam pensar. Isso, né? E aprender os princípios, né? Exatamente. Porque você sabendo de onde as coisas elas vêm, aí depois você pode usar automaticamente. Com certeza, porque o programa, o AutoCAD, por exemplo, ele possibilita fazer um retângulo com 4 linhas, com um retângulo. Ou seja, o nosso objetivo não é saber como o aluno fez aquilo, mas é fazer com que ele saiba fazer aquilo. O caminho que ele seguiu a gente apenas orienta, mas isso ele só consegue praticando. Eu estava até lembrando, na última aula mesmo, fui ensinar a desenhar uma porta, bem simples. Aí eu fui fazer um retângulo, só que o eixo X ia se desenvolver para a esquerda. Então você tem que botar o sinal negativo. Aí os alunos às vezes ficam sem assimilar as coisas, porque eles querem saber como é que faz, mas não entendem porque botou esse menos. Aí eles acham que está complicando. E não tem nenhuma complicação. Se você indicar no AutoCAD, por exemplo, para a esquerda lá, se você for desenhar a esquerda, automaticamente vai aparecer o número negativo. O número negativo. Então é muito intuitivo, também, né? Eles também não leem, né? Não sei se acontece isso. O comando ele tem vários passos. Isso. E o próprio AutoCAD ele pede esses passos. Ele vai pedindo, ó, entre com isso, clique aqui, selecione. Isso. Ontem eu até brinquei, estava dando aula ontem à noite, eu até brinquei com ele o seguinte: vocês precisam conversar com o AutoCAD, paquerar com o AutoCAD, ter aquela relação íntima, porque ele pede e você vai ali apenas. Eles não têm, é o que eu falo, volta para aquela história do imediatismo. Eles entram no comando e já quer finalizar aquele comando e quer que o desenho esteja pronto. E não é por aí, né? Tem que ter todo esse processo. E como eles vão conseguir, como é que eles vão chegar no objetivo? Praticando. E tem outra resistência que eu vejo também, eles aprendem um caminho, aí você vai ensinar um outro caminho, aí diz, não, professor, tá bom, a gente já sabe. Quer dizer, eles não querem criar alternativas, porque em determinada situação, vou dar um exemplo aqui bem simples. Você vai calcular a área de um triângulo. Se você pegar o comando área e clicar nos 3 vértices, você calcula. Aí a área é fácil, tal. E uma figura com 100 vértices, você vai percorrer a figura toda? Não vai. Então você vai ter que ter outras, ou bloco, ou criar um bloco com aquele comando BO, né? Boundary Object, é um comando que você pode criar. E com apenas um clique você já tem a área. Você tem a área completa, porque você pode ter a área do objeto. Isso. Criar um outro objeto a partir de limites, desde que esse limite esteja completamente fechado, né? Porque o AutoCAD, se ele não tiver tudo conectado, ele não faz achura, ele não faz uma série de operações. E a gente explica, né? A gente sempre explica isso para os alunos. E eles acham que aprender uma forma já está suficiente, seja no próprio AutoCAD, seja no desenho técnico mesmo, seja na disciplina de arquitetura. Então essa história da falta de prática a gente sente demais no final da disciplina. Então assim, é aquela história, o aluno ele hoje em dia quer assistir a aula, ir para casa, voltar, ir para casa e ao final ter uma conclusão de um curso, mas como foi esse processo? Houve prática nesse processo? Não vai ter um bom desempenho nunca, né? Nunca. Se ele não fizer, vamos dizer assim, o dever de casa. O dever de casa. Tem que ter um dever de casa. É um aprendizado ali constante. Não dá pra gente assistir uma aula e daqui a uma semana assistir outra aula e achar que tá tudo bem. Não pode. Não dá. Agora saindo um pouco assim do AutoCAD em si, como é esse relacionamento com os alunos que você está vendo ultimamente na sala de aula? Eles fazem silêncio na hora da aula, como é isso aí? O andamento é prejudicado pelos próprios alunos? Isso. Você que é professor talvez até concorde comigo. Isso varia um pouco de turma para turma. Exatamente. Né? É isso que eu sempre estou falando isso. Tem turmas e turmas. Turmas e turmas. É bem engraçado. É uma turma que é mais unida. É muito mais fácil da gente levar aquela turma e o resultado ao final da disciplina é completamente diferente. Infelizmente, a gente vive num mundo hoje que talvez isso já venha
não sei, são alunos que oriundos de escolas particulares muitas vezes, que são alunos que acham o quê? Que o professor está ali com aquela obrigação de ensinar e simplesmente não existe mais assim, eu sinto isso, não existe mais o respeito com o professor, né? Não estou generalizando, não, tem alunos muito bacanas, graças a Deus, assim, é super bacana, mas infelizmente a gente acha isso em sala de aula, alunos que não respeitam o professor, alunos que acham que a gente tem aquela obrigação ali e está ali cumprindo que é simplesmente um emprego que a gente tem, está ali, né, por causa do dinheiro, de forma alguma. Eu acho que a gente que é professor, todo mundo que é professor se sente até um pouquinho de pai e mãe de cada aluno que está ali, né? E essa recíproca eu acho que hoje em dia está se tornando cada vez mais difícil. Inclusive, que é de mercado, como você mesmo acredita que quando você faz um projeto, você ganha o dinheiro de um semestre inteiro, num único projeto. Então, e as pessoas soubessem disso, valorizariam mais a gente, porque quando a gente quer ensinar, é porque normalmente o professor ele gosta. Lógico que tem exceção em todas as áreas. Pode ter professor ruim também, não estou dizendo aqui que não existe. Mas eu garanto a você que é minoria. É minoria, porque são os abnegados, os professores. São pessoas realmente que eles estão ali para cumprir um papel, às vezes até social. Que é o meu caso mesmo. Você veja que eu estou fazendo essa gravação aqui, eu tive que me deslocar, a Roberta também está doando um pouco do seu tempo. E a gente não está ganhando nada. O que é que a gente está ganhando? A nossa ideologia de passar alguma coisa positiva, de tentar ajudar as pessoas para que elas se desenvolvam e deixem desse comodismo também, porque o que eu noto, Roberto, hoje em dia, os alunos são muito preguiçosos. Estou falando um recado direto, não são todos, claro, a gente não pode generalizar, mas uma grande parte é acomodada. Eu sei que todo mundo trabalha, que não tem tempo, aquela história toda, mas tempo é uma questão de prioridade. Então, tem que arrumar uma maneira, né, Roberto, de você administrar melhor a sua vida. Exatamente, eu falo muito para os alunos isso também. Ah, professora, mas porque eu trabalhei o dia todo? Ah, professora, porque não sei o quê. Eu disse, olha, enquanto vocês não aprenderem a dar prioridades à vida de vocês, vocês não vão conseguir fazer nada bem feito. Pode dar o exemplo, estamos numa sexta-feira, tá aqui, que é 10 para as 6 da noite. Então, e a gente tá aqui com essa disposição toda, felizes ainda, por quê? Porque a gente cumpriu uma boa semana, fizemos todas as nossas atividades, eu acredito, não, Beto? Então a gente não tem por que estar triste, nem satisfeito, né? A gente tem que tocar a vida e sempre encontrar meios de nos automotivar. Isso. Não ficar esperando que alguém chegue e fique lhe empurrando. Bom, Roberto, continuando aqui a nossa conversa, recentemente, eu digo recentemente porque não tem muito tempo assim, né? Os arquitetos, eles deixaram o CREA e agora tem o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Como a gente sempre fala, são profissões complementares, né? Arquitetura e engenharia, então a gente tem que ter uma boa harmonia desses profissionais, porque senão, como é que a gente vai trabalhar? Porque um precisa do outro. Não tem, é tanto que a gente está aqui, você vê que se a gente não tivesse uma boa convivência, a gente não estaria aqui conversando nesse momento civilizadamente. Então, Roberta, eu gostaria que você fizesse suas considerações do ponto de vista, já que você é profissional, que atua no mercado, que faz projetos, inclusive você tem uma mini construtora também, que você falou. Então, para você, o que é que mudou na prática? Bem, bom, já tem um tempo, né, que a gente já mudou de conselho. Na época o processo foi bem simples, a gente simplesmente fez um registro no CAU e trocamos a famosa carteirinha do CREA por uma carteirinha do CAU, né? Então, igual ao CREA, nós temos uma carteira, nós precisamos tirar registros de responsabilidade técnica, que para quem entrar no CREA é a anotação de responsabilidade técnica, mas o objetivo das duas ART, né? Só para ART e no CAU RRT. Registro de responsabilidade técnica. Mudou só o nome de anotação para registro. Só trocou uma letra, né? Só trocou uma letra no caso. Então assim, a coisa funciona praticamente da mesma forma, apenas conselhos separados. E na prática, o que é que eu posso observar? Que as mudanças não foram muito substanciais. Na verdade, da mesma forma como o CREA trabalhava para o arquiteto, né, e que trabalha para hoje ainda para os engenheiros, o CAU continua fazendo da mesma forma. São conselhos federais, né, na verdade são subordinados a conselhos federais, os conselhos estaduais. Sabemos que ambos estão vinculados a uma legislação que precisa ser cumprida, mas assim, na prática, como conselho atuante,
eu não vi muitas mudanças, não. Agora, voltando para o alunado, qual conselho que você daria ao nosso aluno atual para que ele tivesse um melhor desempenho? Não só individual, como coletivo também, porque eu julgo muito, as coisas acontecem muito na sala de aula, Roberto, eu acredito, muito. Porque como a gente falou que há turmas e turmas, então tem turmas que a gente consegue dar uma boa aula, que a gente consegue ter uma boa interação com o aluno, quando eles querem. Depende muito mais do aluno do que do professor. Eu estou chegando a essa conclusão, porque como eu já ensino há alguns anos, então eu já tenho uma boa amostra de sala de aula, de turma, essa coisa toda. E eu sou um professor muito comprometido. Então quem é meu aluno sabe disso. Eu realmente chego para ensinar, eu chego para fazer a minha parte. E às vezes a gente recebe uns bloqueios, né? Justamente por isso. Porque tem muitos alunos, infelizmente, que não estão a fim de estudar. Não. Estão ali simplesmente para pegar um diploma. Talvez, muitas vezes até para dar uma resposta para os pais que pediram que fizessem um curso daquele, né? E além das aulas, eu sou também o tipo de professora que conversa muito com eles a esse respeito, né? Também, os que me dão acesso, a gente conversa, a gente troca ideia. E eu mostro, engraçado que esse mês passado eu tive uma turma onde tinha dois grupinhos na turma. Eram inclusive as meninas, né? E que não se falavam, enfim. E aí teve um dia, né, que a gente parou tudo e aí eu falei, como assim? Vocês estão pensando que fora do mercado vocês não vão se encontrar? Vai escolher com quem trabalha, né? Vocês estão pensando que lá fora ela não pode ser sua chefe ou vice-versa? Então, assim, o que eu oriento para os alunos é o seguinte, que a boa convivência, né, é imprescindível, principalmente na área profissional deles, né? E que futuramente um pode precisar do outro, não tem jeito. Se hoje um é melhor em uma disciplina, o outro amanhã pode ser na outra. Né? Então que eles se ajudem mesmo. Então, eu estimulo muito o aluno, por exemplo, voltando um pouquinho às aulas de AutoCAD, tem alguns alunos que já de fato fizeram um curso e aí, vamos lá, me ajude, vamos ser meu monitor e sabe... Eu faço isso também, eu envolvo. Os que estão sabendo mais, eu faço com que eles ensinem, até para me ajudar, porque a gente não tem monitor né, na sala de aula, a gente é sozinho. Exato. Né? O professor que está sozinho na sala de aula, ele tem que contar com quem tem ali, né? Mais um dos entraves, né, assim, dessa história de a gente precisar, de fato, de ajuda um do outro. E é o que eu falo pra vocês, pra eles, né, desculpa. Futuramente, vocês vão ser meus colegas. E quem sabe eu não vou estar... Vocês vão ser um professor de uma disciplina que eu vou estar assistindo aula também. Né? Então não dá, tem que focar no que eles querem. E com esse objetivo, somos todos profissionais da mesma área. Pois é, se juntar porque a gente está no mesmo barco. No mesmo barco. Né? E quanto mais prazeroso for esse momento que a gente está na sala de aula, pode ficar certo que a produtividade ela vai vir naturalmente. Você vai ficar mais estimulado para ir para a aula também do que ficar simplesmente numa turma barulhenta, não é? Desrespeitosa, às vezes com o professor, quando ele está com as melhores das intenções. Então, eu acho que é isso aí, pessoal. Fica o recado aí da professora muito bem dado. Agradeço demais aqui você ter nos proporcionado esse momento, Roberto. Eu é que agradeço estar recebendo você aqui no nosso escritório, né? É um prazer. Sempre que quiser bater um papo bacana, pode vir a hora que quiser tomar uma água aqui com a gente, um café. Seja você mais sabe que é sempre muito bem-vindo. Gostava, pessoal. Espero que esse papo tenha contribuído para uma dica, uma palavra de alento, né? Um alerta também, às vezes, né? Se você não está no bom caminho, para que a gente cada vez mais tenha uma sala de aula com melhores climas, né? Assim, de aprendizado, porque a gente está ali para aprender e para ensinar também, porque a gente também aprende com os alunos. Muito, né? muito. Então, é uma troca. Então, quando é essa troca, é uma coisa maravilhosa. Quando a gente recebe algum retorno, ontem mesmo eu apliquei um quiz lá na sala com uma ferramenta chamada Kahoot, que é um questionário interativo, e hoje eu tive um retorno de um aluno que mandou um zap para mim elogiando. Olha, professor, eu gostei demais da sua ação ontem na sala de aula e tal. Então, isso é que dá combustível, né? Com certeza, eles adoram, né? Esses quiz, as aulas práticas em si, eles adoram. Mas não vai ser toda a turma que eu vou fazer, porque se for uma turma que não está me recebendo bem, eu também não vou me interessar por ela. Eu não vou ter esse trabalho, porque isso é um trabalho a mais para a gente também, não é, Roberto? A gente tem que se dedicar para proporcionar esses momentos diferentes. Pois, eu agradeço demais a você, Roberta, e como eu sempre faço no final dos meus episódios, como é? Até as próximas. Até as próximas.
Acesse videoaulas.com.